Glória a Deus. O que eu disse a eles, eu digo a vocês. Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite. É bom estar no meio do povo de Deus, não é? Nós temos um grande privilégio de ainda hoje poder participar de filhos e filhas do Senhor. Então, que possamos sempre, sabe? Valorizar cada momento que você tem em comunhão com o seu irmão. E o irmão na fé em Cristo Jesus. Porque nós não sabemos o que acontecerá daqui a pouco. Então, a cada momento que você vive, viva com intensidade. Viva como Cristo quer de cada um de nós. O amor com força, com garra. Porque isso move e comove as pessoas. Isso é celebração de vida. Então não viva um momento como, domingo que vem vai ter outro. Não. Nós não sabemos nem tempos nem datas. Então, vamos celebrar a todo momento isso. Por isso é com alegria que nós nos reunimos aqui. E essa mesma alegria, ela provém do mesmo Espírito. E é o Espírito Santo de Deus, amém? Pode se assentar no teu lugar. Às vezes alguém aí vai estar me ouvindo pela primeira vez, mas a alegria sempre é assim. E um grande privilégio que nós temos é ao alcance das nossas mãos a palavra do Senhor. A palavra que é a verdade, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz. A palavra que transforma vidas. A palavra que causa constrangimento no nosso viver, no nosso caráter, e provoca em nós uma decisão. E diante da decisão que tomamos, nós podemos encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então, olha o privilégio, a importância da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família. Através da palavra de Deus, a salvação chega. Amém? Através da palavra de Deus, vidas são alcançadas. E quando alcança, há uma plenitude de Deus que transforma essas pessoas, muda. E se tem algo que nós precisamos buscar é essa plenitude de Deus em nós. Durante a semana eu conversei com o pastor Fredson. Obrigado, filho. E tem muita coisa que não é contenda entre nós, mas é necessário que nós tenhamos muito discernimento com o que nós falamos, pensamos, andamos, com quem abrimos e para quem abrimos a porta da nossa casa, com quem nós chamamos, fazemos o convite para viver junto de nós, no nosso meio. Nós temos que estar sempre atentos com tudo isso ao nosso redor. Nós temos que ser prudentes, sábios. E a necessidade que nós temos de ser amadurecidos nesta área para que nós não sejamos como aqueles que perdem tempo na sua vida e que depois são deixados para trás, enganados.
Pessoas que vêm como forasteiros na nossa vida. Pessoas que roubam de nós algo que a nós é muito precioso. Então, nós precisamos da plenitude de Deus na nossa vida, para que essas coisas, essas pessoas, não encontrem abrigos, amém? Nós precisamos estar selados. O Espírito Santo nos selou. Então ele nos lacrou, só um é digno de abrir. É uma carta fechada recomendada para um dia especial. E aquele que selou é o único digno de abrir. Porque fomos selados e a nós foi dado uma direção, um caminho, um alvo, um destino. Quando estamos cheios, esse destino é alcançado, amém? Mas se ainda nos falta alguma coisa, muitas vezes paramos pelo caminho para novo abastecimento. E o que nós vamos falar aqui hoje é o quanto ser cheio não dá lugar para outras coisas. E nada mais bem específico do que o próprio nome aqui da igreja, tabernáculo. E é por aí que nós vamos começar. Quando Moisés finalizou a obra do tabernáculo determinado por Deus, em Êxodo 40, diz o texto, e eu vou relatar alguns aqui para depois chegar no texto no qual nós vamos desenvolver, mas só para chegar até lá. No capítulo 40 de Êxodo, verso 34, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, amém? Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Verso 38 diz: De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amados, quando a casa é cheia, não podemos e nem devemos nos preocupar com qualquer outra situação. Porque a plenitude, ela vai nos garantir estar cheio para todas as jornadas, amém? Então nós não vamos preparar para fazer um novo reabastecimento. Nós vamos nos encher cada vez mais. E aquele que enche é porque preencheu por completo aquilo que é dele, aquilo que é novo, aquilo que é puro. Assim era o tabernáculo, algo novo, algo puro, que ainda não havia sido habitado e só podia ser por aquele que tem a plenitude. E esse é Deus. Então ele fez essa maneira de trazer de dia e de noite, ou seja, durante todo o tempo, ninguém precisava preocupar. Havia ali, encontrava ali, o que todos nós hoje precisamos, que é a presença de Deus na nossa vida, amém? O que nós precisamos é da presença de Deus, porque onde Ele está, Ele, com sua plenitude, Ele enche todas as coisas. E a todo tempo, essa mesma situação aconteceu com o filho de Davi. Quando ele termina a construção do templo, isso está em 2 Crônicas,
No capítulo 7, depois de tudo construído, no capítulo 6 ele ora. E no 7 vem a resposta de Deus. E ele enche aquele lugar de maneira que nem os sacerdotes conseguiam entrar. Novamente, a plenitude de Deus se faz em algo novo, puro, feito exclusivamente para Ele. Segundo o que Ele queria, Ele é quem determinou todas as coisas. Então, se há uma condição para que seja pleno, tem que ser do jeito que Deus quer, do jeito que Deus determina, e não do jeito que nós queremos ou determinamos. O tabernáculo foi cheio, mas as medidas, tudo foi ordenado por Deus. O templo, tudo ordenado por Deus. Então, a plenitude em nós só é possível se em todo o nosso ser for ordenado por Deus, obediente a Deus. Sabe o celular que está na sua mão? A plenitude de Deus vai ser em você até quando o seu celular obedecer às direções que Deus tem para você. A televisão na sua casa, a mesma coisa. O computador que você tem acesso. Tudo aquilo que vem para tentar roubar o nosso tempo de Deus, só vai servir a Deus quando vier por determinação dEle. Quando nós executamos essas atividades que está ao nosso redor e que somos e precisamos dessas ferramentas, elas só vão nos ajudar a ser cheio se for mediante as ordens de Deus. Então, se ficar ali, passando o dedo na tela, a sua vida, o seu tempo está passando e você não está sendo cheio. Porque se tivesse sido cheio, você não continuava passando. É algo que não te sacia. É algo que só fica ali, esse estava bom, mas eu acho que tem mais um pouquinho, tem mais um pouquinho. E vai passando, como se estivesse procurando alguma coisa. E não vai encontrar. Se não houver o ordenamento de Deus sobre aquelas coisas, nas quais estamos vendo. Em Lucas capítulo 4, verso 1, Jesus Cristo acabou de ser batizado nas águas, por João Batista. E a palavra fala que ele ficou cheio, a plenitude de Deus, a presença do Espírito Santo, foi plena na vida dele naquele instante. Então fala que ele saiu dali já cheio do Espírito Santo. E assim como no tabernáculo que ficou cheio, assim como no templo ficou cheio, na pessoa de Cristo, todos aqueles que se aproximavam e que tinham um desejo no coração, e que tinha um propósito de Deus naquela pessoa, essa pessoa era alcançada pela graça de Deus. Assim como aqueles que chegavam no tabernáculo, aqueles que chegavam no templo, agora é na pessoa de Cristo, porque havia a plenitude. Hebreus capítulo 1 fala que ele é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é um brilho, é algo que você te ofusca ao ver. É algo que é puro, isso é um símbolo de santidade. Quando nós olhamos para essas coisas, nós pensamos assim, o que nos falta hoje? O que Deus e como Deus pode trazer esse enchimento pleno na nossa vida, como foi no tabernáculo, como foi no templo, como foi em Cristo. E aí nós entramos no texto. Atos, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1, versos 7 e 8. Aí nós entramos no propósito, no plano de Deus.
Porque a maneira que nós temos, agora como tabernáculo, agora como templo, a condição de ser como era quando Deus fez cada um. Atos capítulo 1, verso 7 e 8. Amém? Jesus lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então há um propósito para que nós tenhamos esse poder em nós. Assim como aqueles que chegaram ao tabernáculo e receberam a bênção de Deus e puderam testemunhar, hoje a plenitude de Deus em nós é para que possamos testemunhar Deus em nós e anunciar as boas novas, anunciar transformação, salvação, transformação, para que outras pessoas que passando por situações difíceis em sua vida possam encontrar refrigério, verem e poderem saber que alguém alcançou. Então é possível também a mim. Isso também me proporciona uma força, alimenta a minha esperança, para que a fé chegue no meu coração. E aí eu confesse com a boca. Então esse testemunhar só é possível quando se experimenta. Porque ouvir falar de algo e você repetir, isso é muito ruim. Experiência nós falamos com autoridade, com legalidade, porque vivemos e sabemos. O que nos causou medo vai nos causar e causar a outro medo também, porque há semelhança entre o ser humano. Mas se nós não passamos por ela, nós só ouvimos, contamos e muitas vezes acrescentamos ou reduzimos. Nós faltamos com a verdade. Quando tem experiência, a verdade permanece, não tem variação. Por isso, a palavra de Deus, sendo escrita por diversos homens, a verdade prevalece, a unidade prevalece, a concordância prevalece. Tem unidade na palavra, ainda que sejam diferentes. Há uma necessidade para que isso aconteça. Quando a gente lê em Romanos, capítulo 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem de que amam a Deus, não é? E são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito da plenitude? Qual o propósito de nós testemunharmos? Muitas vezes nós, entendendo que Deus age a nosso favor a todo tempo, nós devíamos, inicialmente, ao acordar e abrir os olhos, agradecer a Deus por aquilo que os nossos olhos viram. Se temos algo para fazer, é agradecer a Deus o tempo todo. Pelo nosso respirar, pelo privilégio da vida. Acordamos e então temos uma oportunidade neste dia de fazer algo melhor do que fizemos ontem.
E agradecer a Deus, mais ainda quando olharmos para o tempo e ver que o tempo está sendo abreviado. Que pouco tempo, às vezes, nos resta. Então, nós devíamos agradecer mais, viver essa plenitude nesse pouco tempo que nos resta. Então, deveríamos ter uma vida mais para Deus. Quando eu digo isso, não estou falando para você não viver a sua vida, nem eu viver a minha. Mas eu vou comer, eu como com o Senhor, amém? Eu vou beber, eu bebo com Cristo, amém? Eu vou sair de casa, eu saio com Cristo, amém? Eu volto para casa, eu volto com Cristo, amém? Isso é viver com intensidade. Isso é viver os dias abreviados na plenitude de Deus. É quando eu dormir, saber que eu estou dormindo com Ele, para que Ele me preserve de qualquer tipo de pesadelo. O andar com Ele durante o dia, isso me traz livramento de qualquer armadilha, cilada, qualquer palavra de mentira e engano. Isso nos é muito bom. Então, viver essa intensidade com Cristo, viver essa vida mais voltada para Cristo, é trazer Cristo no nosso viver e deixar que Ele direcione, como Ele direcionou as construções, e então ali houve a plenitude. Se Ele nos direcionar, caramba, nós vamos ser cheios, amém? Porque tudo vai estar de acordo como Ele determinou. E é isso que muitas vezes nos falta, é buscar essa vontade perfeita de Deus no meu viver durante todo o dia, durante toda a semana. Tudo que eu pensar, tudo que eu falar. Porque muitas vezes nós vamos desanimar com tantos desafios que aparecem diante de nós. Muitos pensam até em desistir. E se tem uma coisa que nós temos dificuldade de lidar, é com o fracasso, é com a decepção, é com o engano. Porque nós achamos e acreditamos que não somos merecedores dessas coisas. Porque nos falta a plenitude. E essa plenitude que nos falta, nos coloca em perigo em outras coisas, com as quais lidamos durante o nosso viver. E a única coisa que vai nos fortalecer é a experiência que nós tivemos. É o que nós experimentamos com Deus, no abrir os olhos, no tomar o café, no beber a água, no andar e no voltar, no acordar e no dormir. É isso que faz com que nós permanecemos firmes, fortes. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do teu povo. Se queremos ser cheios e ter ao nosso redor anjos do Senhor acampando, nós temos que ser essa tenda, esse tabernáculo, nós temos que ser esse templo, para que Ele nos preencha de forma que venhamos ser cheios. Vivendo a nossa vida, mas vivendo com Cristo. E aí aquilo que nos é difícil vencer, nós venceremos no nome de Jesus. Porque temos dificuldades com muitas coisas. Às vezes queremos fazer algo como o apóstolo Paulo falou, olha, eu quero fazer, mas eu não faço.
eu faço o que eu não quero. Quantos de nós ainda hoje fazemos isso? Não tenha receio, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, amém? Mas procure mudar o seu viver. Se esforce, se dedique, mude o seu pensar, renova a sua mente, coloca a mente de Cristo em você, para que todo o corpo seja ordenado por Deus. É a maneira que nós temos. Se nós olharmos para as nossas experiências, nós não voltamos, nós não retrocedemos. Nós temos exemplos na palavra de Deus de homens que tiveram essas experiências. E por viver e buscar viver essa plenitude, colocar a sua vida em risco. Então eu não vou mentir para você. Quando você decidir viver a plenitude de Deus, vão levantar muros ao seu redor. Vão jogar pedra no seu telhado. Vão te ofender, vão te acusar. Vão te desprezar. Vão falar que você não é merecedor. Você vai sentir dor aonde você nem imaginava que poderia sentir dor. Você vai entristecer por coisas que jamais passou na sua cabeça que você derramaria uma lágrima por aquilo. Mas a experiência que você teve com Deus vai enxugar toda a lágrima. Vai tirar toda a tristeza do coração. Vai tirar todo qualquer desejo de revidar. Mas haverá o desejo de amor e perdão. Haverá sempre a prudência e a sabedoria para lidar com todas as coisas e novamente não cair naquelas ciladas. Afinal, o que o apóstolo Paulo viu? Para depois falar que tudo antes de Cristo era esterco. O que aquele homem viu? O que ele experimentou? O que Moisés experimentou ao ver aquele fogo presente na sarça? E que não fez ele mudar, ainda que a família fosse contra, ainda que a própria família criasse situações para o envergonhá-lo, ainda que toda a multidão vinha como pedra de tropeço na vida dele, ele não desistiu porque a experiência que ele teve, naquela sarça, com todos aqueles milagres que Deus operou, não abalava a fé dele. Se nós olharmos para Elias, que fogo é aquele que ele viu descer e consumir todas as coisas, e que não o fez recuar na fé. O que esses homens viram? O que João viu a ponto de se colocar com a cara no chão? Um discípulo amado de Jesus Cristo se prostrar daquele jeito. O que ele viu? O que foi revelado a ele? O que eu quero trazer ao seu coração e ao meu é que as nossas experiências precisam ser novamente trazidas à nossa memória. E que experiência não é ocasional, não é sorte, não é por acaso. Nós lemos, há um propósito. Quando Deus chama, tem um propósito. Então a experiência que eu tive, que você tem, que você teve, isso tem que fortalecer você na sua fé. Isso tem que fortalecer você na sua opinião, na sua conduta, no seu caráter. Porque as coisas vão fazer com que, muitas vezes, tentam mudar o nosso ser, o nosso caráter. Vão apresentar situações para você fazer alianças erradas. Cuidado com isso. Lembra da experiência que você teve. Lembra a experiência que você teve com Jesus Cristo. Tuquinho, teu menino está aí do lado. Às vezes, nós pais, vivemos experiência que os nossos filhos fazem conosco, que nos entristece.
Mas se nós olharmos para esses pequeninos e lembrar do dia do nascimento, como carregamos no colo, como cuidamos, isso supera qualquer ato que venha contra nós, porque essa experiência nos fortalece e gera em nós esperança para que haja transformação e que Ele não venha mais nos entristecer. É essa experiência que nós temos que ter. E a nossa memória avivada com essas experiências, o nosso corpo vai ficando sã, vai curando. Nós não vamos andando de cabeça baixa, com olhos entristecidos, com decepções, não. A experiência vai fazendo a gente avançar. E assim como não é por acaso, esses homens viveram diversas experiências com Deus. Então nós hoje, cheios do poder de Deus, da presença do Espírito Santo em nós, nos proporciona viver experiência todos os dias, amém? Isso faz com que a gente não desanime diante das coisas. Se a gente olhar para a política, a gente fica doido. Se a gente olhar por aquilo que a gente tem que fazer, por obrigação, nós nos entristecemos. Mas se olharmos para Deus, aí encontramos refúgio e fortaleza. Encontramos renovo. Encontramos fé, esperança. Não neste mundo, mas naquilo que Deus está nos preservando neste mundo. Foi assim a oração de Jesus em João capítulo 17. Pai, eu não os peço que tire do mundo, mas os livre, os proteja, os guarda. Então aquele que tem a plenitude, aquele que é o resplendor da glória de Deus, está pedindo ao Pai para que te proteja todos os dias. Tenhamos esse amor no coração verdadeiro, para que essa plenitude seja em cada um de nós. Você vai chamar de alienado? Vai ser chamado? Pode. De maluco? Pode. Mas como é que Deus pensa a seu respeito? Qual é a palavra que Deus tem a seu respeito? Qual é o nome que Deus te chama? Quem é que te sustenta e te guarda? Então, lembre dessas coisas. Olhe para essas coisas e não guarde as outras. Retenha o que é bom. Em todas elas, em todo o nosso ser, em tudo que fizermos, retenha o que é bom. Porque vai ter pessoas para tentar roubar essas bênçãos que Deus tem para nós. Mas elas não vão conseguir, sabe por quê? A proteção de Deus, a presença de Deus no tabernáculo era de dia e de noite. A presença de Deus no templo era de dia e de noite. A presença do Espírito Santo, com o poder de Deus em você e em mim, é de dia e de noite, amém? Então ele pode tentar e fica tentando e tentando, mas a insistência dele não o torna vencedor. Muitas vezes olha pela insistência, lá vem de novo, agora eu vou entregar os pontos, eu não aguento mais não. Não é assim? Muitas pessoas agem assim, mas de novo, então tá bom, já que você está insistindo tanto, agora pode. O barco vai afundar. Porque pela insistência você declarou a vitória dele. E não pela vitória dele alcançada, mas por aquilo que foi entregue. Quando Cristo, quando a pessoa de Deus é plena em nós,
nós não abrimos a boca e proferimos essas palavras. Porque não é do tanto insistir. Ninguém vem para Cristo pela sua insistência. Pode vir pela sua perseverança, pela sua intercessão. Mas insistência, não. A pessoa é que tem que se render a Cristo. E ela vai vir pela perseverança de cada um de nós, em testemunhar o milagre de Deus na nossa vida. Daquilo que alcançamos e daquilo que Deus tem proporcionado para nós, e mais coisas ainda que poderá vir. É isso que faz com que as pessoas olhem diferente. Vê o que você alcança, vê aonde você chegou. Porque alguém está te conduzindo, alguém está te ordenando sobre todas as coisas, em todas as áreas. E então, tenha a plenitude, tenha a graça de Deus, tenha a presença de Deus. Então, para que eu e você possamos alcançar, para que eu e você possamos ser vistos, é a glória de Deus que tem que brilhar em nós. Por isso todo Israel via, todo o povo via, porque vinha do alto para baixo. Todo olho via de dia e de noite. Nós temos que ser a mesma pessoa todos os dias, o dia inteiro e a noite inteira, sem variação. Torno a dizer, é difícil? É. Não é fácil. Quem não está em guerra, quem não está passando por luta, quem não tem um objetivo a ser alcançado, que muitas vezes as coisas têm sido muito difíceis, para outros parecem ser fáceis, mas para nós é mais difícil. Por quê? O que há em nós que as pessoas tanto tentam tirar? O que tanto buscamos e que os outros tentam impedir? Para quem nós damos e por que damos assim? O nosso ser, o nosso viver tem um propósito de Deus. Os homens que eu citei, nem todos, ou a sua grande maioria, não tinham o entendimento pleno do propósito de Deus na vida deles. Mas a falta do conhecimento do propósito não os fazia parar. A cada experiência que tinham, a cada milagre vivido, fortalecia eles para que então eles pudessem avançar. Então, Leozinho, a cada oportunidade que Deus te dá, avance. Avance. Léo, cada oportunidade que tiver, cresça. Ocupe o espaço. Tome o teu lugar naquele local onde você está. Juscelino, que seja declarado ali a posse do Senhor, para que Ele reine. E como cidadão do reino de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, porque nós o amamos. Precisamos ter essa ousadia de romper a cada experiência que temos, cada chance que tivermos. Quando você tiver a oportunidade de vir aqui ministrar, quando você receber o convite, agradeça,
e logo em seguida já entra em oração. Porque às vezes não vai ter outra. E às vezes o que está no seu coração é algo que alguém está sentado aí e está esperando isso. E Deus vai usar você como canal para chegar até aquela pessoa. Assim é no nosso trabalho, é no dia a dia. Somos esse canal. E alguém vai beber dessa água, alguém vai alimentar deste pão. E vai ser todo dia. Por que era todo dia que a pessoa tinha que sair da tenda para buscar o maná? Dependência de Deus. É só isso. Dependência para que as coisas aconteçam todos os dias do jeito que Deus quer. A provisão é de Deus para todos os dias. É uma porção todos os dias. Jesus Cristo nos ensina na sua oração desse jeito. Como é que nós devemos orar, mestre? Assim. O pão nosso de cada dia. Todos os dias Ele nos dá. E a plenitude é para todo dia, não é ocasional. Por isso, sucessões de milagres. Mas pastor, eu não vivi hoje, o dia foi normal. Foi não, velho. Você acordou, você teve vida. Você olhou para o seu lado, a sua esposa, o seu filho, seu marido está aí, seu irmão está aí. Você chegou e havia as pessoas na igreja para te receber. Tudo isso é milagre de Deus, amém? Isso não é rotina. Não é rotina. Ah, eu vou aqui tocar baixo. O desejo de tocar baixo só vem depois de adorar a Deus. Roger, você não está onde você quer. Você está onde Deus precisa de você. Quando nós entendemos isso, nós fazemos as coisas com excelência. Porque estamos aonde Deus quer que nós estejamos. Às vezes dói, e dói muito. Você está num lugar onde você não quer estar. E que você tem total liberdade para entrar e sair. Ninguém te segura. Ninguém tem ali você como uma dependência, e nem você depende deles. Mas você não sai, porque você está na dependência de Deus. Você entrou pela dependência, você permanece pela dependência, e você sai pela dependência. Isso é ordenança de Deus. Isso é viver ordenado por Deus. Isso é ser disciplinado todos os dias. E nem todo mundo está disposto a isso. Por isso que alguns alcançam a plenitude e outros não. Porque uns entregam tudo, outros retêm, têm medo. Outros ainda não têm um entendimento. Mas se deixar ser construído conforme Deus quer, Ele encherá este lugar. Essa é a mensagem. Se deixar Deus construir você, Ele vai habitar de forma plena em você. É difícil. Você vai ter que entregar muita coisa. Mas não tenha medo de entregar para quem tem o que é bom, agradável e perfeito. Não tenha medo de entregar para quem criou todas essas coisas. Não tenha medo de entregar para quem é o dono do ouro e da prata. Não tenha medo de entregar a sua vida
para quem é o dono da vida, para quem é a vida. Não tenha medo de entregar o seu viver para Cristo, porque é Ele que faz de você e de mim uma nova criatura, um novo viver. Eu não sei quais são os seus planos, como foi o ano, como foi a semana, como foi o dia. Mas essas experiências podem ser vividas hoje, agora, na sua vida, se você verdadeiramente de coração desejar viver isso. E como não é algo que você procura, e que isso acontece porque você procurou, acontece porque Deus é abençoador. É um Deus de graça, e com graça Ele age. Já finalizando aqui, se os meninos do louvor quiserem e puder vir. Durante essa semana, feriado quarta-feira, não foi? Eu fui fazer uma atividade. E eu estava sozinho nesse local. E uma parte foi rompida. E eu tinha que agir logo. Eu peguei uma nova escora, fui colocar no lugar. Mas uma outra peça não estava boa e ela rompeu. Aquilo veio tudo sobre mim, eu estava sozinho. Peça caindo para tudo quanto é lado, só fazendo barulho. Eu tomei um corte aqui, ó. Já está cicatrizado. Mas cortou aqui. Veio sangue sobre a minha face e encheu o meu olho. Eu não podia sair de onde eu estava, porque eu fui à escora. Tirei a escora e fiquei como escora. O sangue foi secando e eu tentando remanejar as coisas. E o sangue secou a ponto desse olho ficar fechado e eu não conseguir abri-lo. Quando eu consegui aliviar as coisas, eu fui até o banheiro. Lavei o rosto. E tirando toda aquela sujeira que estava sobre mim. A água vinha escorrendo, tirando a sujeira. E eu comecei, Joselino, ver uma cor diferente daquilo que saía. Meu menino chegou depois. E aí eu fui falando com ele, eu falei assim, Davi, está estranho, agora eu estou enxergando. Mas está saindo uma cor estranha daquilo que eu estou tirando do meu corpo. Só que durante a semana, muita coisa estava acontecendo. Como eu pedi o Leozinho ali, que estivesse orando pela minha família. Irmão brigando com irmã. Perdão que não é liberado. Palavras duras, pesadas. Doenças acometidas. Insanidades do meu irmão. Dependência química de outro. Não está fácil, velho. Daniel, não está. E dentro do banheiro, começou a ficar claro demais. E eu falei assim, ô Davi, não tem luz aqui. Por que está claro assim? Agora eu estou enxergando tudo. Eu só escutei uma voz dizendo assim, eu te basto. Eu te basto. Eu te basto. Aleluia. Em todo o nosso momento de sufoco, de luta, nós não estamos sozinhos. Aleluia. Assim como foi cheio o tabernáculo, o templo, hoje você é cheio. Amém? Você é cheio.
Você não está sozinho. Eu não estou sozinho, foi isso que eu ouvi. Eu estava sentindo dor aonde eu jamais achava que ia sentir. Pelas palavras de um lançando contra o outro. Por andar, ir e voltar em hospital, internando e tirando meu irmão de volta. O caçula de 10, tendo que sustentar estes. E Deus falando comigo, você não está sozinho. Aleluia. Assim como Ele é comigo, Ele é contigo. Por onde quer que você vá, Ele é contigo. É Jesus Cristo que disse, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ô, Pai. Essa experiência ninguém te toma. É isso que faz você ser forte, faz ser pilar, sustentar as coisas. Deixe Deus te moldar, eu estou deixando. Cada vez mais estou deixando.